Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu queria ler com vocês a queda de Jerusalém, que é em Jeremias 52, que diz assim: Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá, e reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Amutal, filha de outro Jeremias que vivia na cidade de Líbna. O rei Zedequias pecou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado, como o rei Joaquim também havia feito. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém e por isso fez com que fossem levados como prisioneiros. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. No ano nono do reinado de Zedequias, em Judá, no dia 10 do 10º mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta para cercá-la. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês daquele ano, a fome apertou na cidade e o povo não tinha nada para comer. Quando os babilônios abriram uma brecha nas muralhas, todos os soldados judeus tentaram fugir durante a noite, embora a cidade estivesse cercada. Foram pelo caminho do Jardim Real, atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e o prendeu no palácio, na planície de Jericó, e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi levado como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Ramate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. E Zedequias ficou na prisão em Babilônia até o dia de sua morte. Amém? Eu pedi para Deus uma palavra, né? Como de costume. E quando ele me deu essa, eu achei bem interessante porque eu já li bastante Jeremias e os reis de Israel, nem todos foram fiéis a Deus, né? Infelizmente. Mas eu acho interessante porque ele tentou fugir, né? Porque ele estava sendo cercado. E eles passaram muito tempo cercados. Pelas minhas contas, foram quase 2 anos que eles passaram cercados pela Babilônia. E assim, eles não tinham para onde ir, né? Para onde fugir. E eu acho interessante a questão como às vezes a gente pensa, nossa, se você só lê isso, você pensa, nossa, por que que Deus permitiu que esse povo sofresse tanto? Porque você vai lendo o restinho desse capítulo, você vai vendo sobre a destruição do templo, o povo de Judá que é levado para a Babilônia, então você vê muita dificuldade. Só que se você não lê antes, você vai achar que, nossa, que maldade. Só que na verdade é a justiça de Deus, porque o povo escolhido, o povo de Israel, o povo escolhido, eles se rebelaram, eles não estavam servindo como deveriam, sabe? Porque Deus só permitia essas coisas quando eles se perdiam, quando eles já não estavam mais respeitando a Deus. E isso é muito interessante porque a gente às vezes esquece que o que a gente planta a gente vai colher, né? E eu acho muito interessante porque Deus avisou que ia levar. Mas muitas vezes, antes de Deus fazer as coisas, ele usa os profetas dele para avisar que ele vai fazer. Mas ninguém quer dar ouvido. Principalmente se não é de bênção. Se é bênção, todo mundo ouve, todo mundo fala amém. Nossa, todo mundo vira cristão nesse momento, quando é palavra de bênção. Quando é sobre arrependimento, sobre mudança de hábitos, as pessoas não querem receber, elas não aceitam aquilo de coração aberto. E Zedequias ele foi avisado, Deus avisou. E Deus só permitia que o povo fosse exilado para outro lugar, que o povo fosse atacado por outros quando eles estavam em pecado, quando eles estavam distantes de Deus. Porque, gente, Deus é fiel, ele guarda. Mas, como esses dias eu ouvi numa pregação da minha igreja, o Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí fala que Deus guarda, mas Deus guarda quem habita no esconderijo do Altíssimo. Só que não é todo mundo que habita no esconderijo do Altíssimo, entende? E quando você se afasta de Deus, você está saindo do esconderijo do Altíssimo. E eu creio que eles não estavam tendo esse entendimento de que quando você se afasta de Deus, você está se afastando da proteção que Ele te dá. Porque eu falo sempre pra minha mãe, tá difícil? Imagine sem Deus, né? Porque a gente
passa por essas coisas, mas a nossa esperança é a vinda de Jesus. A nossa a maior esperança do cristão é Jesus voltar, é o arrebatamento, é quando a gente for pro céu, ver Deus assim e viver sem tristeza, sem choro, entende? Mas enquanto a gente viver aqui, a gente vai ter dificuldade. Só que com Deus, faz a gente superar essas dificuldades. Muita coisa eu creio que eu não teria suportado, até de psicologicamente, se eu não tivesse Deus. Então a gente precisa entender que servir a Deus é ser protegido também. E Zedequias, você pensa, nossa, foi muito cruel a forma, ele viu os filhos dele serem mortos e Deus avisou que ia fazer isso. Só que às vezes a gente não dá ouvido pro que Deus tá falando. E eu creio também que não adianta fugir, porque Deus avisou, você não mudou, agora vai ter que sofrer as consequências. Porque Deus avisou, o povo não quis ouvir. Aí quando o, o povo da Babilônia cercou eles, Zedequias tentou fugir, o rei Zedequias tentou fugir, só que não deu certo, porque ele foi pego. Mas a forma como, tipo assim, se Deus te avisou, você não quis mudar, e agora já está acontecendo, não é mais tempo de fugir, não dá pra fugir, você vai ter que arcar com as consequências. É como nessa situação, a pandemia, gente, eu creio que é Deus colocando muitas coisas no lugar. Em todos os países, no mundo inteiro, ele tá arrumando muita coisa. E não adianta, Deus avisou. Eu creio que Deus avisou muito, deu muitas chances. Só que se a pessoa não ouve, se a pessoa não dá ouvidos, ela vai ter que sofrer as consequências. E aí não adianta fugir. Gente, não tem como fugir. Chegou em todos os lugares do mundo, todo mundo sofreu. Cada país teve um efeito diferente, porque a economia já é diferente no país, toda a estrutura. Então, em cada país foi uma situação diferente, mas todos sofreram. Então, eu creio que a palavra de hoje, para você que está me ouvindo e para mim, é que se Deus avisou e você não ouviu, você vai sofrer as consequências. E que obedecer a Deus é mais um, vamos dizer assim, obedecer, estar seguro debaixo das asas de Deus é mais um motivo para você obedecer a Deus, entende? Porque é muito bom você servir a Deus, você adorar a Ele, as pessoas que não conhecem, elas não têm a noção do quanto é bom você conseguir louvar a Deus e sentir a presença dele. Mas mais um motivo pra gente obedecer a ele é que ele nos guarda, e ele nos livra de coisas que a gente nem imagina, gente. Só que ele só nos guarda quando a gente realmente está debaixo das asas dele, entende? Porque se a gente escolhe se rebelar, ele vai respeitar. Nós temos o livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quer. Só que a gente vai sofrer as consequências de não querer obedecer, entende? Porque nós temos a opção de não servir a Deus, de não obedecer. Só que o salário do pecado é a morte. E tudo tem uma consequência. E nós só temos esperança porque Cristo morreu por nós na cruz. Então, a gente precisa pensar se realmente a gente acha que vale a pena arriscar a nossa salvação por uma coisinha dessas. Como deixar de pedir perdão, como não lutar contra o pecado, porque nós precisamos lutar contra o pecado, porque nós pecamos, nós erramos, sim, nós somos seres humanos, mas nós não podemos aceitar isso como, eu peco mesmo, sair pecando, querendo matar todo mundo e fazer tudo errado. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas é isso, a palavra de Deus para nós hoje é: obedeça. E se já está acontecendo o juízo, como a gente está vivendo aqui, esse momento nessa pandemia, não é hora de fugir mais. É hora de se arrepender, porque aí Deus pode transformar, mesmo a gente já sofrendo as consequências. E porque enquanto a vida é esperança. E que a gente possa entender que a gente, quando obedece a Deus, a gente está guardado, a gente não precisa temer. E mesmo as pessoas que morreram por essa doença, as que são cristãs, elas foram para o céu, então elas estão num lugar melhor. Então, todos os cristãos estão guardados por Deus. Ele conhece cada um de nós. Então, que a gente possa ter essa tranquilidade de que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo quando nós obedecemos a Ele, quando nós temos uma intimidade com Ele. E que você possa buscar uma intimidade com Ele, que todos nós venhamos buscar mais de Deus e obedecer a Ele. Amém? É isso. Que Deus os abençoe, continue me acompanhando,
Compartilhe com seus amigos, deixa no comentário se Deus falou com você através desse vídeo. E Deus os abençoe. Beijos.